Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de inverno, e poder contar com a sua companhia. Curta esse friozinho junto com as pessoas que você ama, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos compartilhar um pacote bem saudável de informações, entre outras vivências, sobre os aprazíveis caminhos e descaminhos da literatura. Afinal, por que precisamos tanto das histórias em nossas vidas? Por que homens e mulheres contam e escutam histórias há tanto tempo? Por que necessitamos, como já escreveu tão bem o crítico Antônio Cândido, de uma dose diária de ficção, terreno da literatura? Além de nos oferecer um respiro em relação à vida concreta, ao cotidiano mais duro, maçante, a literatura alimenta a nossa imaginação e, portanto, um lugar da criação, da invenção. A escritora e pesquisadora colombiana Yolanda Reis nos diz algo muito bonito. Tudo o que foi criado no mundo foi sonhado por alguém. Foi imaginado por alguém que quis ir além do concreto, do que já existia. As histórias também nos apresentam o mundo em toda a sua diversidade, colocando na nossa frente esse catálogo de destinos humanos, como escreveu Ítalo Calvino na introdução do livro Fábulas Italianas. Quantos modos de vida, quantas personagens diferentes, quantos caminhos possíveis a literatura pode nos revelar. E por tudo isso, ela pode nos fazer mais abertos à diversidade, mais humanos. E para a entrevista desta semana, temos a honra de conversar com Sueli Bispo. Sueli é atriz e escritora e uma das expressões mais respeitadas do universo da cultura e da literatura produzido no Espírito Santo. Uma honra para todos nós. A leitura faz parte da minha formação, que dá essa formação minha, né, que vem desde cedo, esse gosto pela leitura. E ao mesmo tempo, assim, tem momentos que eu acho assim, que determinante para essa constituição minha, dessa expressão negra, a minha participação também que eu tive, principalmente na juventude, né? É seguindo juntos nessa caminhada, na companhia de Sueli Bispo, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, eu quero convidar vocês mais uma vez para seguirmos juntos na nossa dica de leitura desta edição. Você vai ler aquilo que você gosta de ler. Às vezes não tem muita relação com, por exemplo, aquilo que você precisa, mas não tem problema, começa a ler aquilo que você gosta. De repente pode ser um romance, pode ser uma ficção, pode ser um assunto de ordem religiosa e espiritual, que melhora a tua questão mais filosófica, não importa, começa a ler aquilo que você gosta, só para pegar o hábito. Terceira coisa, você vai pegar e vai levar livro em tudo que é lugar onde você estiver. Você vai ter livro na tua mochila, na tua bolsa, na tua mala. Você vai ter livro no teu trabalho. Você vai ter livro no teu aplicativo. Você vai ter livro em todos os cômodos da tua casa, porque você vai criar o princípio da inevitabilidade. É inevitável, cara. Você está o tempo inteiro lendo. O tempo inteiro tem livro. Você vai ter um Kindle, você vai ter no teu celular. Livro, o tempo inteiro. Se cerque de livro para toda hora você ler. Na nossa dica de livros, vamos caminhar juntos com sugestões de leitura de ótimos livros. Pode rodar a dica. Oiê, eu sou a Adriana Couto, sou jornalista e tô aqui para dar 2 dicas de leitura para vocês.
Eu vou dar dicas de duas mulheres negras, duas mulheres pretas, para a gente ampliar os nossos olhares e as nossas vozes. A primeira dica é esse novo livro que acabou de sair, da Adriana Barbosa. Ela é a organizadora, a criadora da Feira Preta, e nesse livro ela conta a trajetória dela e a trajetória de muitas outras mulheres pretas dentro do empreendedorismo e como é que ela conseguiu, de alguma forma, usar essa potência das mulheres negras para construir o que hoje é um grande festival de empreendedorismo, de cultura e que faz girar o Black Money, né? Então, Preta Potência, esse livro da Adriana aqui que eu adoro. Eu tenho outro livro para indicar também, que é esse aqui, ó, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livro que já é um clássico, olha o tamanho dele. Mas eu juro para você, quando você começar a ler, você vai achar ele curto. Você vai querer que ele não acabe nunca. Porque a gente tem a oportunidade aqui de acompanhar a trajetória de uma mulher que você fala, eu queria ter conhecido na Bahia. Uma mulher que consegue comandar e que tem uma trajetória muito maravilhosa. Luísa Marim. Então a Ana Maria Gonçalves consegue contar a história, a trajetória dessa mulher pra gente durante um período muito longo da vida dela, e você fica a cada página acompanhando toda a trajetória dela e tudo que ela viveu, que ela conseguiu superar. Você vai amar. É um clássico, se você não tiver lido ainda, tá em muitas listas, mas eu não podia deixar de fora da minha lista. É isso, eu espero que vocês aproveitem a leitura. Então, um lançamento e um livro clássico. Quem não leu ainda, vale a pena. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos dar destaque mais uma vez a acontecimentos que evidenciam a importância do contato com os livros. Literatura na Veia. Em 2014, uma autora britânica criou na internet a hashtag ReadWoman, que em português significa Leia Mulheres. A proposta saiu do mundo virtual quando 3 amigas de São Paulo decidiram fundar um grupo de leitura com a mesma temática. A ideia deu tão certo que vários grupos se espalharam pelo Brasil. Aqui na capital do país, o Leia Mulheres Brasília se reúne todos os meses para discutir livros escolhidos no mês anterior. Aqui, a escritora mulher é sempre protagonista. Eu acho que deu certo porque é diferente, assim, porque a gente está incentivando a leitura, independente do gênero, mas não tem nenhum clube assim aqui em Brasília que incentiva a leitura de autoras. E eu acho que por isso que as pessoas estão procurando, estão vindo e estão gostando. O projeto funciona como um clube do livro, em que são propostas leituras de autoras clássicas e contemporâneas. O objetivo é que se conheçam e se leiam mais escritoras. O que a gente pode fazer para as mulheres ganharem mais visibilidade no mercado editorial? Ler essas mulheres, ler a produção dessas mulheres, discutir, difundir. Então o grupo chega com isso, né? Com essa ideia de difundir, debater, reunir pessoas que têm esse interesse. Homens, mulheres e até crianças participam do grupo de forma espontânea e de graça. Para as mediadoras, incentivar a leitura de escritoras mulheres faz nascer um leitor mais crítico. Conhecer novas escritoras de outros países, não só do Brasil, escritoras até que às vezes a gente não vê muito em livrarias, no comércio, e que a gente acaba conhecendo aqui. Escritoras que eu não conhecia ainda, e tá com um grupo de homens e mulheres com idade diferente, aí você vê a perspectiva de cada um, é importante isso. É seguindo juntos com o prazer do contato, com as histórias contadas nos livros, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Eu estou emocionado com a sua presença, eu estou sendo sincero. Eu queria você aqui há muito tempo. Eu sei, por isso que hoje eu fiz a questão de poder, apesar de estar fazendo outras coisas, né, de poder estar aqui, porque, né, também é importante a gente poder também contribuir, agradecer, compartilhar. E também, para mim, eu também agradeço o seu convite.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Sueli Bispo. Na edição dessa semana do nosso programa Sim para a Literatura, nós temos realmente a honra de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares a Sueli Bispo. Sueli dispensa comentários, né? É uma das expressões mais importantes da literatura e da cultura que é produzida aqui no Espírito Santo. Eu vou deixar a Sueli falar um pouco da sua história, dos seus hábitos de leitura, das suas práticas de escrita. Sueli é atriz, já participou de novelas da Globo, né? E também de documentários e filmes produzidos aqui no Espírito Santo. Sueli, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Finalmente a gente conseguiu ter você aqui, né, Sueli? A pandemia deu um susto na gente, né? Você esteve em Linhares gravando um documentário, mas que também a sua participação no documentário acabou sendo colocada nas nossas edições, né? Então você já faz parte aqui da nossa história. Seja bem-vinda. Tá bom? É uma honra para mim também estar aqui. Sueli, de certa forma, é uma coisa que a gente faz aqui com os nossos convidados, principalmente porque nossa prática aqui é falar muito de literatura e tal, e cultura. Como é que a leitura entrou na sua vida? Como é que você convive com o dia a dia com os livros? A leitura entrou na minha vida desde muito cedo, desde criança. Eu lembro que eu sempre gostei de ler, desde criancinha mesmo. Eu assim. Na minha casa, meu pai tinha uma estante, tinha uma coleção dos livros do Jorge Amado. Jorge Amado. Uma coleção de capa vermelha, capa dura, assim. E eu lembro que eu com 8, 9 anos, quando fiquei naquela curiosidade, eu pegava os livros e lia. As histórias do Jorge Amado você leu com 9 anos. Li. É verdade. Eu já falei isso em outras entrevistas e é verdade. Eu li Jubiabá, eu li Capitã de Areia, Gabriela. Dona Flor e seus dois maridos. Assim, eu fui lendo, sabe? E eu gostava. E uma vez, eu estava na escola, e eu estudava numa escola de freira, lá em Salvador. E aí, você estudava numa escola de freira e lia Dona Flor e seus dois maridos. Foi. Aí eu levei o livro para a escola, fiquei lendo na hora do intervalo, assim, sei lá. E a freira olhou para mim e falou assim, mas você está lendo isso? Mas você está lendo isso? Eu falei, tô. Aí ela, e você está entendendo? Eu falei, tô. Mas eu não entendia tudo não, para falar a verdade. Só que eu gostava de ler. Isso é uma curiosidade, né? Eu sei. Eu gostava de ler e eu queria ler. E eu lia com o maior prazer, mesmo não entendendo, porque eu lembro que tinha questões políticas. Eu não entendia. Jorge Amado passava. Aquela coisa erótica. Ele falava muito do erotismo, né? Da sexualidade. Eu não entendia, não. Mas eu gostava de ler, eu gostava de estar em contato com as letras. O seu pai ter livros em casa contribuiu para esse interesse seu pela leitura? Eu acho que sim, assim. Eu não via o meu pai ler tantos livros, não. E ele nunca me chamou por atenção de ler Jorge Amado, não. Mas ele lia muito jornal, revista, e eu acho que a gente se espelha. Essa referência, né? Eu lembro dele lendo muito. Minha mãe, não lembro dela lendo, não. Minha mãe era dona da casa e tal, aquela coisa. Que maneira que esse interesse seu pela leitura marcou sua experiência de escrita? O seu interesse por escrever. Você tem quantos livros publicados? Eu tenho 4 livros publicados. E você vai publicar mais um agora? Não, são 3, mais um agora. Mais 4. Um que a gente vai falar no final da entrevista, né? É verdade. De que maneira que o seu interesse pela leitura, a sua experiência de leitura, interferiu no seu gosto pela escrita? Como é que essa transição? Olha, na verdade, quando eu era criança, aí eu tinha essa coisa de ficar lendo, gostava de estudar, era aluna CDF, assim. Aquela aluna que tirava nota 10? Principalmente português, história, humanas, né? Agora, matemática, física e química não era boa, não. Então, assim, eu gostava de ler e eu brincava de escrever. Só que para mim era uma brincadeira, não pensava assim, vou ser escritora, nada disso. Eu brincava, e eu já falei isso também em outras entrevistas, que eu fazia desenhos, eu tinha mania de ler também fotonovela. Naquela época. Nas revistas?
Tinha fotonovela. Eu lia muito, eu lia tudo que caía na minha mão. História em quadrinho, fotonovela, livros para adulto, ali até coisa de sexualidade eu lia. Eu não entendia, mas eu lia. Né? Eu lia tudo que eu visse, eu estava pegando, estava lendo. Então, e aí nisso eu comecei a desenvolver uma mania de escrever brincando que eu estava fazendo fotonovela, só que aí eu desenhava. Aí eu fazia o desenho, criava uma historinha. Então acho que ali foi a minha primeira experiência de escrita, foi ali, né? De brincando. Quando a leitura entra mais cedo na vida da gente, a gente tem essa tendência depois, até no período da criança, da pré-adolescência, de fazer isso mesmo, né? Só que eu não pensava que... É um processo de imitação, na verdade. Agora a poesia, ela entra depois, né? E eu não esperava também. A forma como se deu. Poesia não é um gênero muito popular, assim, não é muito popular, né? É um determinado percentual de pessoas, de escritores que escrevem poesia, né? Isso aí. Não, acho que hoje deveria ser bem mais, eu né? acho que hoje até tem bastante gente escrevendo, mas assim, ainda os leitores, nessa coisa no Brasil, que a gente sabe que as pessoas não têm Tem um livro, assim, um escritor que marcou sua trajetória como leitora? O Jorge Amado aí começando, né? Depois eu lembro que na adolescência, na escola, passava Jorge Amado e Machado de Assis, aquelas leituras obrigatórias dos cânones, mas eu adorava ler principalmente o Machado de Assis, né? Do Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu lembro que eu li assim também com maior prazer nessa idade aí, da adolescência já, o Machado de Assis. E depois depois eu lembro que na fase adulta, mas assim, na juventude, eu li 100 Anos de Solidão, no Gabriel Garcia Marques, também me marcou demais aquela leitura. Eu devorei o livro, assim. E né? Também e há pouco tempo, cerca de 10 anos, eu li o Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira. Sobre a Cegueira. É um livro que me marcou tanto que ele faz... Eu acho que eu já considero que ele faz parte da minha literatura. Estou sempre dialogando com esse autor. Ele, em Lágrima Fora do Lugar, tem poemas que se referem... Desde Desnudalmas tem um poema que se refere a ele. Lágrima Fora do Lugar tem outro poema. Há pouco tempo eu escrevi, nessa fase que eu estou entrando agora também, da prosa. Durante a pandemia comecei a escrever algumas coisas. Eu escrevi um texto chamado... que se refere ao ensaio sobre a cegueira. O texto meu se chama Cegueira Branca, que foi publicado no Zine, o Zine Zona Literária. José Saramago não é um escritor fácil de ler, né? Não é. Não é fácil não, mas esse livro para mim foi fácil ler. E que uma facilidade que eu não senti nos outros. Olha, você vê que eu te falo das coincidências, né? É uma facilidade que eu não senti nos outros livros que eu li. O Ensaio sobre a Cegueira foi das histórias que mais me tocaram, assim, mas é impressionante, emocionalmente, né? Psicologicamente. E eu vou falar uma coisa para você. A primeira vez que eu comecei a assistir o filme, tem o filme, né? Foi depois. Quando eu estava lendo, a primeira impressão que eu tive, eu nem sabia que estava fazendo filme já. Assim, você se colocava dentro da história? Eu falei assim, isso aqui é cinema. Exatamente. Porque as imagens eram muito fortes. Muito fortes. Aí eu falei assim, nossa, é cinema esse livro. Aí depois eu fiquei sabendo que estava fazendo um dos livros que mais me tocaram. E você vê as coincidências que acontecem durante a nossa conversa, né? Ensaio sobre a Cegueira é impressionante, assim. É o que você fala, a gente se sente ali na cena, né? Porque é uma violência tão crua, né? Tão abjeta, né? Que você fala assim, caramba, a gente chegaria a esse nível, né, Sueli? Né? Sueli, suas práticas de escrita, como é que você se organiza para escrever? Você, quando está escrevendo um livro, o final do livro já está na sua cabeça, a definição dos personagens, como é que isso funciona para você? Não, vai ser como eu escrevo mais poesia, agora que eu estou começando a entrar, comecei a escrever contos na poesia, na pandemia. A parte narrativa mesmo. Comecei a escrever, mas meus contos geralmente são contos, não são grandes, curtos, né? Chamados mini-contos. Tem um que o primeiro não é tão curto, é um conto mesmo e tal, mas e tem alguns outros, mas assim, a maioria são mini-contos.
Você escreve sobre o que nos seus contos? Tem histórias de amor. A Conceição tem... Evaristo escreve muito sobre mulheres. Você tem assim um norte? Ou você escreve aquilo que vem em um determinado momento da sua vida? Tem coisa Conceição Evaristo, você está identificando. Não, tem a questão da mulher. Tem até um mini conto que eu fiz há pouco tempo também, que eu faço um diálogo com a Conceição. Com a Conceição Evaristo. Isso. Se chama Memórias e Sonhos. Foi quando eu estava relendo Poncia Vicêncio, que me impactou assim. Muito, e eu sonhei. Minha escrita vem muito dos sonhos também. É mesmo? Tem várias formas, né? Tem vários momentos. Eu falo que eu sou de fases. Tem as fases inicial da poesia, que foi muito sensorial. Eu sei. Sentidos e tal. E depois teve a fase dos sonhos, insônia também. Momento de perder o sono e escrever de madrugada. Eu sei. E sonhos. Tem muita coisa de sonho que vem, imagem de sonhos. Mas você tem uma coisa de... Eu perco o sono e vou escrever. Ou você fala assim, eu escrevo toda segunda-feira ou todo domingo. Você não tem essa agenda assim fixa, não. Né? Não tenho, não. De que forma que a sua experiência de leitura, que se traduz na sua experiência de escrita, tem contribuído para esse lugar de fala da mulher preta que você é? A leitura faz parte da minha formação, que dá essa formação minha, né, que vem desde cedo, esse gosto pela leitura, e ao mesmo tempo, assim, tem momentos que eu acho, assim, que determinante para essa constituição minha, dessa expressão negra, a minha participação também que eu tive, principalmente na juventude, né, quando eu cheguei no Espírito Santo, que eu sou baiana de nascimento. Você é de Salvador, né? Mas capixaba de coração, moro aqui há muitos anos. Então, logo cedo eu tive contato com o movimento negro aqui, participei do movimento negro na universidade. Naquela época, teve uma coletânea do Secum chamada... que se referia a Solano Trindade, esse escritor negro, que foi depois também o tema da minha pesquisa no mestrado. Eu sei. Então, assim... eu acho que essa participação minha pelo movimento negro, essa consciência que eu tenho, eu levo para a minha literatura, sim. Né? Ela faz parte, apesar de eu falar de assuntos diversos na minha poesia. Mas tem também o meu livro, né? Também, que é o meu primeiro livro publicado, não foi poesia, foi o livro de história do movimento negro capixaba, que se chama Resistência Negra na Grande Vitória, dos Quilombos ao Movimento Negro. Então, esse livro é um livro na área de história, então, que mostra aí também essa história do movimento negro, principalmente na Grande Vitória. Nós vamos colocar as fotos, né, dos livros que você publicou. Fala do seu último livro. Agora o mais recente esse último que você já escreveu, vai ser publicado por qual editora, Sueli? Tá. O Conversas com o Silêncio, que está vindo aí, ele foi um processo de seleção da editora Pedregulho, de autores em nível nacional. E aí eu vi lá que também no edital, eu vi que era importante, né, também a seleção de escritoras, de mulheres e de mulheres negras. Eu falei assim, nossa, eu vou mandar, eu tenho chance aqui. Legal. Entendeu? Porque eu já queria mesmo publicar, e aí eu vi assim, a chance de poder publicar, porque se eu fosse esperar edital, nesse momento agora e tal, talvez ainda ter que esperar mais, e eu vi, nossa, vai sair tal dia o resultado, então já está perto, eu quero agora. E aí foi que aconteceu, né, de eu ser selecionada. Você fala de quê nesse livro, de forma bem objetiva? Eu acho que esse livro, ele assim... Desde o Dalmas, quanto o Lágrima Fora do Lugar, o Lágrima Fora do Lugar é uma continuidade do Desde o Dalmas, o Conversas com o Silêncio é uma continuidade dos dois. Eu acho que os temas, eles são recorrentes, assim, mas cada livro tem suas características. Desde o Dalmas, vai falar muito da alma, dos olhos. Em Lágrima,
foi mais o elemento água, mar, rio, lágrimas, choro. E agora, Conversas com Silêncio, eu acho que também se relaciona muito com esse momento que a gente viveu da pandemia. Eu sei. Ele foi organizado nesse período, apesar de que tem poemas anteriores Eu sei. à pandemia, mas teve um momento ali que o nome que ele tem, até Conversas com Silêncio, tem a ver com essa fase aí, esse lançamento. Obrigado por ter vindo ao programa Sim para a Literatura. Eu tenho certeza de que nós comemoramos 6 anos, né? Agora, início de agosto, do nosso programa no ar. E eu acho legal você estar aqui agora com a gente, porque é meio que uma edição comemorativa do nosso aniversário. Com a sua presença, depois de tantas idas e vindas, né, Sueli? Ter você aqui é um motivo de orgulho para nós. Obrigada. Para mim também é um grande prazer, uma honra também esse convite de estar aqui. E muito obrigada também. Tem que agradecer você. A gente já vai deixar um tapete vermelho estendido aqui para a hora que você quiser chegar. Tá bom? Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam, com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.